Hoje nós iremos falar sobre o terceiro fator, que é planos de negócio. Meu nome é Príncipe Sandamela e este é o teu canal Ricos em Risco. Falamos sobre gestão de risco, falamos sobre financiamentos, investimentos, gestão de negócio, gestão empresarial. Tudo isto são os conteúdos que nós dedicamos para que você possa, desenvolver competências nestas áreas. Se você é um gestor, um aspirante a gestor, se tem uma empresa emergente que acaba de abrir, ou se você tem 10, 15 anos de experiência no segmento, mas você quer garantir que a tua empresa ela permaneça, que ela sobreviva, que ela tenha, esta longevidade. Resumindo, que ela não vá para o cemitério. Então, nós estamos a dedicar episódios que vão, 10 episódios que vão fortalecer, que vão, inspirar você, vão capacitar você para que esta empresa hoje, se calhar está, meio bêbada, meio tagarela, quase tremendo, quase caindo, mas você vai receber aqui, vitamina para permitir que a tua empresa ela não colapse, que a tua empresa ela não vá para o cemitério. Então, se você tem interesse nestes conteúdos, então este é o teu canal, ideal, o Ricos em Risco. Meu nome é Príncipe Sandamela e eu convido você não só a ouvir, mas também a partilhar estes conteúdos com família, com amigos, outros pares empresários. Nós estamos a falar, desde o início, esta é uma série de episódios sobre por que empresas colapsam. O que é que fará de você um empresário, um empresário vivo daqui a 3, daqui a 5 anos. Falamos disto porque a taxa, de sobrevivência tem reduzido muito. O inverso é, a taxa de mortalidade empresarial tem aumentado de forma exponencial. Todos os dias, empresas, elas fecham. São vários fatores que fazem com que uma empresa, ela feche. Falamos de fatores externos, aqueles que muitas vezes nós não podemos controlar, mas também falamos dos fatores internos, aqueles que estão no nosso controle. E nós começamos com os primeiros dois. Primeiro, discutimos e te apresentamos que muitas vezes o problema era você. Você é o problema. A empresa, ela pode colapsar por conta do teu comportamento, da forma como você se posiciona, como você lidera, o teu nível de responsabilidade e de disciplina empresarial. Este foi o primeiro episódio. Se você não ouviu, se você está a chegar à nossa página pela primeira vez, aqui embaixo, você pode encontrar o link que te leve, a ter este conteúdo em pleno. O segundo que nós falamos é do síndrome de crescimento desproporcional. Falamos do Johnny Bravo, falamos da estátua de Nabucodonosor. Falamos de empresas que crescem em ativos, crescem em receita, crescem em número de trabalhadores, mas o gestor, aquela pessoa que é o fundador da empresa, o dono, fundador, que também é gestor, não cresce proporcionalmente às necessidades da empresa. Então, esta atrofia de crescimento acaba assim depois penalizando a própria empresa. Sugerimos, algumas técnicas que você pode utilizar para analisar se você sofre desta doença ou se a tua empresa está a ressentir-se da tua falta de crescimento. O acompanhamento de crescimento, em relação a você mesmo. Falamos sobre isto, detalhamos isto, falamos também das opções que existem. Se você pensa, tem que contratar um consultor para ajudar a fazer isto. Se você podendo, pode. Não podendo, você pode fazer isto de forma autônoma. O que não falta, na internet, no YouTube, etc. São conteúdos para que você possa aprender, a fazer ou a gerir melhor o teu negócio. Hoje nós iremos falar sobre o terceiro fator, que é o terceiro episódio. Amigo, é dos meus favoritos. É dos meus favoritos porque, eu próprio sofri, com relação a este elemento por conta da confusão que muitos de nós faz, Nós falamos, e você deve ouvir muito falar de planos de negócio. Você tem que ter um plano de negócios, tem que ter um documento, que descreva a tua operação, descreva as tuas fraquezas, descreva as tuas oportunidades,
não é, as tuas ameaças, descreva as tuas forças, tem que ter um documento que mostre, não é, a saúde financeira da tua empresa, ou que projete tudo isto. Yeah, é um fato. Não é? Nós próprios fazemos muitos, mas muitos planos de negócio para muitas empresas todos os dias. Agora, o que eu também tenho que ser franco com você é, se disserem para você que você precisa ter um plano de negócio para ter um negócio de sucesso, não é? A verdade é que é uma mentira. Não é verdade, não é? E vamos ser francos, a maioria dos empresários, até de sucesso, nunca fez um plano de negócios. É claro, você precisa de um plano de negócios se você vai buscar financiamento no banco, se você vai apresentar o teu negócio a um investidor, etc, etc. Alguns, não é? Bancos de certeza, investidor também de certeza, vai sempre pedir que você apresente um plano de negócios, que é para ele perceber melhor aquilo que é o teu negócio. Então, se este é o teu caso, sim, você precisa de um plano de negócios. Mas se você não está à procura de financiamento, não está à procura de convencer nenhum investidor, etc., se calhar você não precisa de um plano de negócios tão elaborado. Uma paginita bem feita, não é, com os elementos mais importantes do negócio, etc., é suficiente. Tal plano de negócios, Canvas, que pode ser feito numa única página, com os 8, 9 elementos, não é, importantes, desde a tua estratégia de valor, não é, aos números, não é, aos clientes, tudo aquilo que compõe um plano de negócio. Uma página é suficiente e você nem precisa de um consultor para fazer isto. Você sozinho, com uma caneta, não é, uma folha em branco, você pode fazer um plano de negócios razoável que sirva para você. Então, se você se foi convencido que precisa de um plano de negócios para prosperar o teu negócio, o que eu estou a dizer é que simplesmente não é verdade. No entanto, se você não precisa deste plano de negócios na forma como está, não faz confusão, não estou a dizer para você não fazer um plano, não é? Nós próprios, eu próprio faço, é o pão de cada dia do nosso trabalho, a gente faz planos de negócio quase sempre. Por quê? Porque o cliente quer fazer um financiamento. Então ele tem que fazer um plano de negócio elaborado, tem que convencer a outra parte porque do negócio dele ser, não é, digno de receber o financiamento, né? Ser worthy de receber o financiamento. Então ele tem que fazer um plano para fazer isto. Mas se este não é o teu, não é? Não é o teu caso, então é aqui onde eu digo que se calhar o plano de negócio não seja um must. Você podendo fazer, sozinho faça. Podendo fazer com a ajuda de um consultor, também faça, não é? Com todo o detalhe, etc. Podendo fazer, faça. Mas você não vai morrer, você não vai ao cemitério porque você não tem um plano de negócios escrito. Um plano de negócio na cabeça, todo mundo tem. Escrito é outra coisa. Agora, o que de certeza faz com que milhares de empresários aos montes andem que nem zumbis, não é? Ao abismo, que nem zumbis, até, não é, se verem no fundo do poço, no fundo do abismo, é a falta de um planeamento ou de um plano estratégico. Tira plano, para não te confundir. Príncipe, se que não precisa de um plano, está a falar de plano de novo. Ok, tira o plano. A falta de uma estratégia, não é, de negócios. Este é, se calhar, um dos principais fatores que faz com que empresas elas morram todos os dias. A falta de uma estratégia. Strategy, não é? Há um grande livro que se calhar você conhece, que é A Arte da Guerra, que é um livro sobre estratégia. Disse que é o maior e melhor livro, mais resumido, sobre estratégia. Eu já li esse livro, eu recomendo que você também leia este livro. Ele dá uma série de insights, de inputs sobre estratégia, como desenhar uma estratégia infalível. Neste caso, no Arte da Guerra é para guerra. Você está numa guerra, uma guerra comercial, entre aspas, ok? Mas o importante aqui é que você entenda que você precisa de uma estratégia e que, sem dúvidas nenhumas, esta estratégia só é válida se for documentada. Eu compliquei-te a sério. Eu falei que você precisa de um plano de negócios, por um lado, ok? Mas, por outro lado, estou a dizer que você não sobrevive se não tiver uma estratégia. Negócios duradouros, empresas duradouras
tem sempre uma estratégia. Há empresários, gestores muito bons que fazem estratégia na sua cabeça, fazem um rabisco, fazem na sua cabeça, conseguem implementar eventualmente sem o envolvimento de muita gente, mas têm uma estratégia. O que eu estou a dizer aqui é que pelo menos você deve ter uma estratégia. Qual é a estratégia da tua empresa? Vamos começar, eventualmente, pela definição. Você já deve ter se apercebido que eu não dou muito definições acadêmicas, porque, não é? A maioria dos empresários está pouco se importando para aquilo que a academia diz sobre negócios e tudo mais, etc, etc. Houve um empresário que já me disse: Prince, eu não preciso fazer isso porque eu pago a você, que foi, não é, a uma escolinha, põe uma gravata para fazer o trabalho por mim. É válido, ok? Então, eu não quero trazer termos acadêmicos que vão só complicar e não vão agregar valor nenhum, não é, para você. Eu vou definir estratégia de uma forma muito simples, ok? Eu quero que você pegue elementos, não é? Vou trazer elementos e depois vou trazer a definição. Estratégia envolve escolhas, ok? Estratégia envolve uma visão, tem que haver uma visão, deve haver escolhas, não é? E obviamente tudo isto deve estar integrado. Então, o que é uma estratégia? Uma estratégia é, se calhar, uma base integrada de escolhas, ok? Uma base integrada de escolhas que vão fazer com que você alcance aquilo que é a tua visão empresarial, não é? Com que você chegue aonde você quer chegar. Então, não é? Esta base, não é, integrada destas escolhas que você deve ir fazendo, é que vão permitir que a tua empresa ela alcance sucesso. No canto da 24 de julho, e você precisa chegar, por exemplo, não é, vamos lá dizer, aos pescadores. Então, há um caminho, certo? Então, você sai já a pensar que caminho você quer, não é, utilizar para poder chegar aos pescadores. Não é? Então, você decide, não é? Vou usar esta rua tem mais tráfego, aquela outra tem menos, esta aqui tem mais semáforos, aquela tem menos, etc, etc. Dependendo de onde você quer chegar, a que horas você quer chegar, em que condições você quer chegar, qual é a quantidade de combustível que você quer gastar, quantas vezes você quer tocar a buzina, etc, etc, você vai definir uma estratégia. Você vai fazer escolhas. Escolher o caminho, escolher a velocidade, não é? Você vai, não é, avaliar como de fato você consegue chegar aos pescadores dentro, não é, de uma hora ou dentro de um horário que seja aceitável para você. Então, estratégia traduzido de forma simples é sobre isto, é sobre fazer escolhas que permitam que você possa alcançar um determinado objetivo, um lugar, não é? Ou alcançar esta visão. Porque nós não operamos numa ilha, não é? Porque você não é um tubarão, não é? Que está num mar calmo, etc. Você é um tubarão no meio de tubarões. Digo você é um tubarão porque eu quero que você não é um peixinho qualquer. Se você está a ouvir estes conteúdos, é porque você já sabe aquilo que você é. Então você atua, você está numa área, não é, que tem outros tubarões, não é? Há um livro também que vou recomendar aqui chamado Blue Ocean, que é muito bom. Você está num oceano onde tem muito sangue, o oceano é vermelho, ok? Há muito sangue porque está todo mundo a disputar, está todo mundo a disputar. O que este livro recomenda, este livro com o título de Blue Ocean, que é o Oceano Azul, ele diz: você não precisa necessariamente de entrar num oceano vermelho, onde há muito sangue derramado. Todo mundo está a lutar entre si. Você pode, não é, no entanto, procurar um oceano azul, se diferenciando, não é, daqueles que estão a lutar de forma feroz no oceano vermelho. Então, tudo isto tem a ver com estratégias. Você tem que desenhar, definir, discutir uma estratégia que leve a tua empresa para frente. Esta estratégia pode ser feita, por exemplo, para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos. Se nós estamos a dizer que empresas em Moçambique morrem aos 3, aos 5 anos, então você se calhar quer fazer uma estratégia de 5 anos no mínimo, que você vai revendo, não é, constantemente esta estratégia.
É fundamental, sem dúvidas, que haja uma visão e é fundamental, sem dúvidas, que haja uma série de escolhas possíveis que você pode fazer. Qual é o erro do empresário? Qual é o erro do gestor de negócios? É não definir escolhas e é também definir um único caminho para chegar aos pescadores. Neste caso, ele diz: a única forma que eu tenho de chegar aos pescadores é ir pela 24 de julho até a Júlio Nyerere, da Júlio Nyerere até aos pescadores. Ele diz: não há outro caminho. Ele é casmurro para perceber que existem outras escolhas, existem outros caminhos melhores. Qual é o problema? Se estivessem todos a ir pela 24 de julho e depois a ir também pela Júlio Nyerere, da mesma forma, não haveria problema. Não é? Não haveria problema porque todo mundo está a seguir o mesmo fluxo, o mesmo caminho, o mesmo tempo, etc. No entanto, como o mercado é dinâmico, existem aqueles, os mais espertinhos, que vão dizer: não, este se calhar não é o melhor caminho. Se eu estou no canto da 24 de julho, por exemplo, eu prefiro descer até 25 de setembro e vou chegar aos pescadores muito mais rápido. Então, estes outros, ou outro, ele pegará as opções que existem, 24 de julho, Eduardo Mondlane, várias opções, e vai escolher uma que seja a melhor. Okay? Então, se você estivesse a operar num ambiente em que você fosse o único rei que está, não é, tendo você um ou dois olhos, é uma coisa, mas a verdade é que nós não operamos, não é, em ambientes que não têm competitividade. Nós operamos em ambientes com muita, mas com muita competitividade. Aquilo que era, não é mais. Quem era king no passado, não é mais. Se você é quem marcava golos, todos os golos, há 5 anos atrás, etc., você não é mais. Se você é quem ganhava as bolas de ouro há 5 anos atrás, hoje não é mais. Surgem novos players, jogadores, todos os dias, mais ferozes, mais ávidos, e eles querem o teu queijo. Entenda isto. Eles querem comer o queijo que você está a comer. Então, não ter uma estratégia empresarial, não é? É um suicídio. Não funciona. E repito, muitas das empresas que morrem porque não tinham uma estratégia. Elas pensavam que tinham uma estratégia, mas na verdade elas não fizeram este exercício, não é, de definir uma estratégia que funciona e quais são as alternativas para esta mesma estratégia. Se o plano A não funcionar, não é? Se já fizeram o estudo elaborado, não. Se o plano B funciona ou não. Okay? Então, não só é definir a estratégia, como é testar esta mesma estratégia, testar as variáveis, testar os contornos, de modo que você não tenha de se surpreender, não é? Na necessidade de ter que usar outras alternativas, quando se calhar já é tarde demais, quando se calhar, não é, os teus outros pares, que, repito, você não está numa ilha, já eventualmente usaram, não é, de outras estratégias que são se calhar melhores do que aquela que você está a utilizar. Então, é incontornável que você tenha uma estratégia de negócio. Pior do que ter uma estratégia pobre é não ter uma estratégia. Pior do que ter uma estratégia com defeitos é não ter uma estratégia. E a resposta simples, não é? Mas que é um fato, é que a maioria do empresário, principalmente no segmento de PMEs, não tem uma estratégia. Se eu estou não é, a enganar-me, coloca aqui no YouTube, aqui nos comentários: Prince, eu tenho uma estratégia, eu fiz um plano estratégico, por exemplo, para os próximos 3 anos. Eu fiz um plano estratégico, por exemplo, para os próximos 5 anos. Vamos lá olhar para, não é, este período recente. Vamos lá olhar para, não é, o que aconteceu recentemente no nosso país, os tumultos todos. Muitas das empresas foram apanhadas de surpresa, não é? Mas a verdade, querido amigo, é que não foram todas. Há empresas que sabem que de 5 em 5 anos, em África, especialmente no nosso país, a olhar para o passado dos últimos 20 anos, não é? Os últimos 20, 25 anos,
sempre que há, por exemplo, eleições, há algum tipo de conflito. Então, elas dentro do plano estratégico delas, dependendo do período deste plano, elas colocaram que em 2025, por exemplo, em 2024, por exemplo, não é? Nós temos que alcançar os nossos objetivos empresariais até setembro, porque não sabemos o que vai acontecer em outubro, novembro, dezembro. É lógico, não é? A escala, não é, do que aconteceu, a magnitude, deixou todos nós surpresos, incluindo a nós, analistas, que de certa forma já tínhamos previsto, não é, que, ok, é provável que depois das eleições, a olhar também o que aconteceu em 2023, é provável que tenhamos alguns conflitos, porque depois das eleições, o que nós não sabíamos era a magnitude disto. Mas esta não é antevisão, não é? Esta antevisão de que poderia acontecer alguma coisa já coloca a tua empresa com um plano de saída, ou com um plano de continuidade, ou com um plano de alternativa caso algo grave possa acontecer. Quem sofreu mais é quem não tinha nenhuma estratégia. Vou repetir. A magnitude foi para além do que nós tínhamos previsto, mas porque havia alguma estratégia, pelo menos o impacto não foi tão severo, porque já previa-se na estratégia que, não é, os últimos 3 meses pós, não é, o período de conturbação, etc., seriam, se calhar, eventualmente, não é, meses frágeis, meses em que a economia poderia não funcionar da melhor forma possível. Isto é o quê? Estratégia. Tenho estado a tentar apresentar-vos, não é? Apresentar-vos os fatores, apresentar-vos também as soluções, não é? Obviamente trazendo uma abordagem que não implique, não é, que vocês tenham de gastar balúrdios de dinheiro, por exemplo, contratando consultores, contratando especialistas para fazer, não é, apoiar-vos no processo de, não é, elaboração de um plano estratégico e tudo mais. Até porque a grande maioria das vezes em que o empresário decide contratar consultores para fazer um plano, na verdade, ele, não é, paga pelo plano, mas ele não consome porque fez, não é, ele terceirizou completamente esse serviço. Estratégia não é algo que tu faças assim, tu mandas os outros fazerem. Estratégia é algo que você deve fazer. O que você sim, não é? O que eu posso recomendar que você faça é que você pode precisar de um consultor para ajudar-vos a estruturar a estratégia, orientar-vos, mas não a fazer a estratégia. Quem deve fazer a estratégia é você, com o apoio de um especialista não é, na estruturação, não é, que é para permitir que vocês não percam muito tempo com coisas que já não são muito importantes e tudo mais. Um especialista pode fazer isto. Mas estratégia não é algo que você terceirize completamente, principalmente no segmento, obviamente, de pequenas e médias empresas. Não é algo que você manda os outros fazerem. Faz um plano estratégico. Não. Você é que deve fazer um plano estratégico juntamente com as pessoas chaves da tua empresa, porque vocês serão quem vai implementar esta estratégia. Já aconteceu de ir para uma empresa, por exemplo, apanhar um plano estratégico que o diretor financeiro não conhecia, que o diretor-geral não dominava, que o diretor operacional não conhecia, mas tem uma estratégia, porque é um must, temos que ter um plano estratégico. Isto era um documento que estava ali, não é? Há muitas vezes documentos até muito bons, muito bem elaborados, só que, não é, são documentos muito longe da realidade, das necessidades reais da empresa, não é? Ela só mandou fazer porque tinha que mandar fazer um plano estratégico. Não. Um plano estratégico, não é, é algo que você precisa de ter um plano estratégico. Você precisa de fazer um plano. Repito, quando falamos de plano, não é folhas, A4, não, texto, nada disso. Não é você ter um roteiro, um mapa, guia de como você pode chegar aonde você quer chegar, não é? Stephen Covey, por exemplo, que é o autor do livro Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Por aí, pode haver alguma alteração, mas é um bocadinho disso. Ele dá um exemplo que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: se você, por exemplo, não é, ir para Beira com o mapa da cidade de Maputo, você tem um mapa, é o mapa da cidade de Maputo. Você vai para Beira e você pega na Beira o mapa da cidade de Maputo. Você diz, olha, eu quero chegar, por exemplo, nos... É interessante isto, tá? Chega na Beira, diz, por exemplo, você pega o mapa da cidade de Maputo e diz, olha, eu quero chegar, por exemplo, ao Esturo, ao bairro Esturo, por exemplo, não é?
quero chegar a Mataquane, por exemplo. É óbvio que você tem um mapa. O mapa é deserto de Maputo. Você não vai chegar a Mataquane, você não vai chegar ao Esturo. Certo ou errado? Não é? Não é porque você não tem capacidade, é porque você está com o mapa errado. Então, não ter uma estratégia, muitas vezes, é parecido a isto. Não é? Você corre o risco de usar soluções erradas para, não é, problemas, okay? Problemas que exigiriam ou exigem outro tipo de soluções. Não porque você não tenha competências, não porque você não tenha capacidade, mas porque você não fez uma análise estruturada, você não fez uma análise detalhada daquilo que você precisa, do mapa que você precisa, o mapa real que você precisa para alcançar o teu objetivo. Okay? Fala-se muito, defina metas, os consultores, os coaches, etc. Gostam muito de falar, tem que definir metas. É um fato. Temos que ter metas, não é? Temos que ter metas. Não, mas não dessa forma como é colocado e se você não tiver... Claro que nós temos que ter metas. Nós temos que ter metas, nós temos que definir metas. Você como empresário, sem dúvidas nenhumas, você tem que ter metas. Mas mais do que ter metas é ter uma visão. Não é? Mais do que ter meta como tal, é ter uma visão e através desta visão você ir estabelecendo, não é? Obviamente, estas metas para que você possa alcançar esta visão. Então, é fundamental, meu querido, é fundamental, minha querida, meu empresário, seja você homem, mulher, é fundamental que você tenha e defina uma estratégia. A estratégia, é óbvio, tem que ser uma estratégia vencedora. Para que a estratégia seja uma estratégia vencedora, não vou entrar muito no detalhe agora, você tem que olhar para uma série de fatores que estão à tua volta. Não é? Você olha, não é? Já ouviram falar das 5 forças de Porter, por exemplo? Não é? Vamos falar um bocadinho disto lá mais para frente. Mas você olha, por exemplo, para, não é, competitividade. O que é que torna a tua empresa competitiva? O que é que torna a tua empresa diferente das demais? Tem muito a ver com as relações que você tem com os teus clientes, relação com os teus fornecedores, a tua capacidade de inovação, por exemplo, não é? A tua capacidade de inovação comparada, por exemplo, aos demais. Tudo isto são fatores de extrema importância para posicionarem de forma estratégica e competitiva a tua empresa. Então, você tem que analisar o ambiente em que você está. Como é que você se posiciona dentro deste ambiente? Preço, clientes, fornecedores e tudo o resto, não é? Como é que você se posiciona dentro deste ambiente? Como é que você se diferencia e como é que você consegue oferecer um produto, um serviço de valor que fará de você, não é? Ou que fará você alcançar esta visão. Isto é importante, um pouco acadêmico, mas tentei explicar de forma, se calhar, não tão acadêmica, mas é fundamental que você conheça o teu mercado. É fundamental que você conheça os outros nadadores. Você não está na piscina sozinho. Você não é o único tubarão. Então, é fundamental que você saiba quem são os outros nadadores e como é que você se posiciona para que você seja o primeiro a chegar do outro lado da margem. Se me perguntasses, Príncipe, o que é mais importante? Ação ou planificação? Sem dúvidas nenhumas, quem age se posiciona melhor sempre do que aquele que só planifica sem nunca agir. Mas melhor do que estes dois de forma separada são os dois juntos. Quem age planificando, ok? E a segunda pergunta que você vai fazer é, Príncipe, como é que nós lidamos, não é, com este mundo que está em constante mudança? Tem todos os dias algo novo, tem todos os dias coisas novas a acontecerem e tudo mais. A estratégia não é um plano fixo, ela não é fixa. Ela tem que permitir, não é, esta atualização, não é, constante em função das várias dinâmicas que estão à volta do mercado. A tua estratégia tem que ser flexível o suficiente para, não é, se ajustar à dinâmica do mercado em que você está. É um fato. Querem que eu dê exemplos de estratégias? São vários exemplos. VHS, cassete, lembram-se? DVD ou DVD, CD, lembram-se? Nós hoje usamos, infelizmente, nós que ainda temos alguma veia de música, etc., usamos
não é? Choramos porque hoje ninguém quer comprar, por exemplo, um CD, ok? Está tudo no streaming, está tudo digital. Então, há empresas, não é? Há empresas que, ao perceberem que havia um vento de mudança, conseguiram rapidamente se ajustar porque elas estavam preparadas e elas definiram estratégias que permitissem que elas, não é, se adaptassem, não é, à medida e à dinâmica do mercado. Mas há coisas que não precisam, há coisas que não se adaptam, por exemplo. Não é? Coisas que não se adaptam. Quais são? Integridade, honestidade, qualidade. As pessoas sempre vão procurar transacionar com pessoas íntegras. As pessoas sempre vão procurar transacionar com pessoas honestas. As pessoas sempre vão procurar transacionar com pessoas que oferecem excelência. Isto é aquilo que você não pode nunca, não é, adaptar, a não ser que você queira continuar a melhorar. Tudo o resto muda, não é? Tudo o resto muda. Há empresas que conseguem fazer as mesmas coisas que faziam há anos atrás, não é? Sem muita mudança, mas vão melhorando, por exemplo, na qualidade de serviço. Eu conheço o sabor da Coca-Cola, é o mesmo sabor desde que eu conheço Coca-Cola. Passa a publicidade, não é? Eu conheço a caneta Bic, por exemplo, é a mesma caneta que eu sempre... Mesma caneta. Coisas tipo simples, não é? Bom serviço, qualidade de serviço. Então, claro que internamente eles vão procurando formas, não é, melhores de poder servir o cliente, de poder alcançar o cliente, mas o produto está lá. Mas há outras indústrias, câmera, vídeo, etc., muita coisa foi alterando, celular, computador, mas muita coisa foi alterando ao longo dos anos. E estas empresas, tu vês agora, vamos olhar no contexto atual, não é? De muita inovação tecnológica, de inteligência artificial, as empresas que mais resistiram à mudança são aquelas que nós vemos todos os dias a colapsarem. As empresas que não se adaptaram a estes ventos de mudança, elas não sobrevivem, simplesmente elas morrem. Procura no teu bairro, eu faço esse desafio, na tua zona, na cidade, etc. O leque de empresas que eram de sucesso, que nós vimos elas a prosperarem, mas porque simplesmente não atualizaram, não fizeram esta atualização estratégica ou não debateram estrategicamente como posicionar de forma diferenciada a empresa, hoje elas estão num cemitério, não existem mais. Então, se você quer, não é, evitar que seja o próximo a ir para o cemitério, estratégia, planeamento estratégico é fundamental. É um fator incontornável a garantia de sobrevivência da tua empresa. Este é o teu canal Ricos em Risco e este foi o teu terceiro episódio sobre os fatores que fazem com que a tua empresa ela vá para o cemitério, colapse, não é? Ou que reduzem a tua taxa de sobrevivência, aumentam a tua taxa de mortalidade. Se você achou o conteúdo útil, simples. Faz um like, partilha, comenta, fala chegar a mais pessoas.